E aí, turma, tudo bem? Continuando a nossa discussão aqui sobre desigualdades sociais, a gente faz essa retomada a partir do entendimento do que são essas desigualdades. A gente falava sobre desigualdades sociais múltiplas. E aí, agora, a gente passa para três conceitos que são essenciais para a gente entender as desigualdades. Né? O primeiro é o da estrutura social. O que é a estrutura social? É a forma como a sociedade se organiza, nos aspectos culturais, econômico, social, político e histórico. Então, quando a gente fala da estrutura de uma casa, né, ela tem que ter o alicerce, tem que ter colunas. Né? A gente está falando da estrutura, é aquilo que mantém a casa em pé. Né? A estrutura social é isso também, é o que mantém a sociedade em pé. Então, também a gente está falando de um conjunto de normas, de valores, de padrões que orientam essa sociedade. Né? Aí, o modelo econômico da sociedade, o modo de produção dessa sociedade, o sistema religioso, né? Os valores que estão impregnados aí nessa sociedade. É disso que a gente está falando de estrutura social. E o que é a estratificação? Né? Extrato é você separar, né? Separar pedaços. Né? Então a estratificação ela diz respeito ao modo como uma sociedade está dividida. Quais que são as camadas sociais que compõem, depois, né, compõem uma hierarquia social. Que aí você vai ter uma camada que tem mais importância ali em cima, uma camada que tem uma importância intermediária e outras várias camadas, né, que vão compondo essa hierarquia social, uma pirâmide social. Então a estratificação é isso, é como que a sociedade está dividida. Quais camadas, né? E aí o terceiro conceito importante para a gente entender é o da mobilidade social. Mobilidade social é entender qual mobilidade vem de mover-se, né? Então é quanto que eu posso me mover dentro da estrutura social e dentro dessas camadas sociais, né? Mobilidade tem a ver com movimentação. É a possibilidade de sair de uma camada social para outra, né? De subir ou de descer também, né? Enfim, é de sair de uma camada social para outra, né? De se movimentar entre a hierarquia social. E aí a gente pensa aqui três formas de estratificação que são mais comuns, né? Vamos dizer assim. São mais comuns, são o que é mais visível. O primeiro é o das castas, que a gente já falou na nossa aula também. A gente está nesse momento aqui para reforçar o que já foi falado, né? Com o 300 a gente falou bem mais, né? A gente teve uma aula sobre isso. Com o 301 eu não tive essa oportunidade, né? Mas aí a gente teve as castas que eu falava. É um sistema mais tradicional, mais fechado, ele é mais próximo da religião, bem mais próximo da religião do que o sistema de estamento. Né? Apesar de o sistema de castas, o sistema de estamentos também ser pautado no direito divino, né? Na vontade de Deus. Mas o das castas ele é mais rígido, ele é mais, inclusive, mais violento. Você não tem mobilidade, não existe mobilidade. Né? Você nasce aquilo e é aquilo até morrer. Né? E aí existe sim a promessa de que se você for uma boa pessoa, se você fizer bem as coisas, se você cumprir bem o seu papel no lugar em que você está, então se você nasceu para ser um servo, se você cumprir bem o teu papel de servo, na próxima vida você subirá de camada social. É uma promessa para o futuro, uma promessa para a próxima vida. Então não há mobilidade, é o caso da sociedade indiana, até pouco tempo, até a década de 80, isso era oficial por lá, não é mais oficial, mas meio que se mantém ainda na maior parte da sociedade. Né? Está sendo superado pelo avanço do capitalismo na sociedade indiana. Né? Você tem muitas big techs por lá, né? O Facebook entrou lá e muitas outras. Né? Então, assim, vai sendo superado, mas é um sistema que tá muito próximo ainda. Né? Década de 80 é muito próximo para a gente. Depois a gente tem os estamentos, que é aquele modelo da Idade Média europeia, né? O modelo vigente na Idade Média, e portanto ele nos influencia. Você tem pouca mobilidade, não é que não haja mobilidade, tem pouca mobilidade. Quem nasce nobre vai ser nobre provavelmente para o resto da vida. Né? Aí, claro, existem sempre exceções, né? Sempre vão existir exceções, e nos estamentos existem mais exceções. Mais do que nas castas. Né? Nas castas praticamente não tem exceção. Nos estamentos, sim.
Nos estamentos, por exemplo, o cara pode nascer rei, pode nascer um nobre e mais tarde ser deposto, né, por uma revolução, uma guerra, enfim. E aí vai reivindicar esse trono aonde? E vai reivindicar essa nobreza aonde? Por isso que os nobres, por ali, eles faziam essas alianças entre famílias, né? Então uma família se defendia do, dos ataques, né? Eles casavam a filha do rei fulano com o filho do outro rei de um país vizinho, do reino vizinho. Então você criava uma rede assim de proteção, que ninguém nunca perdia seu título de nobreza, mas é possível, né? Sem essa rede de proteção é possível. Também é possível, por exemplo, nascer numa classe de camponeses e depois passar, ingressar para a igreja, ser um padre, né? Não seria um bispo. Para ser bispo você tinha que nascer na nobreza já. Claro, novamente, existem exceções. Poderia ter alguém que cresceu muito ali dentro da igreja e se tornou um bispo. Então ele ascendeu socialmente. Um soldado também, né? Tá no mesmo nível do camponês. Claro, pode ter um soldado ali que é muito bom, muito esperto, muito inteligente, que enfim ele conseguiu se tornar um general ou teve muitas conquistas em batalha, né? E aí o rei deu um título de nobreza para ele, né? Um título de barão, de duque, né? De conde, por causa do mérito dele, por causa como ele foi bom numa guerra, né? Ou por causa de um serviço muito bom que ele fez. Mas existe pouca mobilidade. A mobilidade não é muito grande. E é o caso das sociedades feudais, né? E por último, a gente tem as classes sociais, que é um sistema com muita mobilidade. Na verdade, ele é assentado nessa possibilidade de mobilidade, na possibilidade de você sair e no mérito, né? Principalmente no mérito. Com o teu mérito, tu pode chegar onde quiser. Não existe, basicamente, uma divisão de classes. Porque se nesses dois sistemas, nas castas e nos estamentos, tudo estava baseado no direito divino, então você nasceu nesta classe porque assim quis Deus, né? Aqui no caso dos estamentos, que é uma sociedade cristã. E aqui no caso das castas, que é uma sociedade politeísta, por causa dos deuses, né? Porque você tem um problema com algum dos deuses ali do hinduísmo e tal, né? Aí você nasceu nessa casta social. Aqui, apesar de não se acreditar na vida pós a morte, né? Desculpa, né? Não se acredita numa segunda vida, né? Não se acredita numa reencarnação, como no caso da sociedade indiana. Mas aqui também há a promessa de que, olha, se você for muito bom agora, você tem uma vaga no paraíso, né? Então aqui a vida após a morte é o paraíso. E aqui, no caso das castas, a vida após a morte é uma próxima vida melhor, né? Então você sai de uma casta para outra, né? E nas classes sociais, as classes sociais, a gente só pode falar de classes sociais a partir do século XVIII, XIX, com as revoluções burguesas, né? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana, porque elas criam cartas de direitos que dizem assim: todo ser humano nasce livre e igual. Pronto, né? Isso é importantíssimo, porque agora, com isso escrito, os homens começam a reivindicar dos reis que, olha, você não pode mais fazer o que quiser com a gente. Nós todos nascemos livres e iguais, né? Não existe mais essa de, olha, Deus quis que você fosse um servo. Isso está superado com a Revolução Francesa, principalmente com a Revolução Francesa, né? Então, o sistema capitalista ele está baseado nessa igualdade formal e jurídica. O que é igualdade formal e jurídica? É que na lei, no papel, todo mundo tem o mesmo direito. Todos os cidadãos, todas as pessoas que vivem num sistema capitalista, elas têm o mesmo direito, elas nascem todas com o mesmo direito, né? Elas nascem todas para a liberdade. É isso. O liberalismo, que é essa ideologia do capitalismo, ele vai pregar isso. O ser humano nasceu para a liberdade. O ser humano nasceu livre. Foi o Estado que o prendeu. Foi o absolutismo que o prendeu. Foi os reis que o impuseram essa ordem, essa esse cerceamento da liberdade, certo? E aí, dois autores que vão falar de classes sociais pra gente, eu coloquei os exemplos aqui das cartas, né? Tinha os religiosos e mestres ali no topo, depois guerreiros e governantes, comerciantes, trabalhadores braçais,
E os párias, né, ou intocáveis, eles nem estão aqui. Essa aqui, a pirâmide é só até aqui, né, nos trabalhadores braçais. Os párias são aquelas pessoas que mexem com, por exemplo, quem cuida das fezes do gado. Ele é um pária, né, ele não pode tocar nos outros, né, ele é impuro. Enfim, tem várias situações assim na sociedade indiana de pessoas impuras, né, que elas não podem se aproximar, ter contato com outras classes, né. Então a pirâmide social das castas só vem até aqui. Esse aqui é um extra, ele está fora da pirâmide, inclusive. Ele, a importância dele é tão pequena que está fora da pirâmide. Aí depois a gente tem a sociedade estamental na Idade Média, né? Você tinha um rei e o papa ali em cima, depois a nobreza e a nobreza religiosa, né? Os bispos, arcebispos, né? Depois você tinha aquelas pessoas que desempenhavam funções de poder ali nos seus locais, os senhores feudais, os cavaleiros, né? Que eram os generais, os bispos, né? Que eram senhores de poder ali nas suas regiões. E aí, por último, você tem os soldados, os camponeses, os servos, os mendigos, os artesãos. Você vê que mesmo aqui nos estamentos, os mendigos têm um lugar, né? Lá na sociedade de castas, eles estariam aqui fora da pirâmide, eles seriam um Dalit, né? Enfim. E aí a gente chega na sociedade clássica, que é a sociedade industrial, a partir da Revolução Francesa e tal. E é os dois autores que a gente vai utilizar aqui, o Karl Marx e o Max Weber. O Karl Marx ele faz uma crítica a essa ideia de igualdade política e jurídica dos liberais. Ele diz, gente, como é que vocês estão dizendo aí numa carta aí que todo ser humano nasce livre igual, mas o cara não tem dinheiro para ser livre, né? O cara não tem dinheiro para fazer o que ele quiser como o outro tem. Que liberdade é essa, né? Que igualdade é essa? E aí vai criticar a partir da teoria dele que fala da divisão entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, que vai denominar como burguesia, que são aqueles que detêm os meios de produção, os proprietários, né? E os não proprietários, que são o proletariado. Então ele reúne todo mundo aí que não é dono do meio de produção como proletariado. Ele reconhece que existem classes intermediárias. Então, por exemplo, o professor é um proletariado, né? Um proletário, e faz parte do proletariado. Um operário numa indústria também é um proletário. Um motorista de ônibus também é um proletário. Então, ele reconhece que existem classes intermediárias aí, né? A classe do professor, a classe do motorista de ônibus, a classe do carpinteiro, mas essas classes elas tendem a polarizar para um lado, né? Ou elas vão para o lado do proletário ou para o lado da burguesia. Mas basicamente a gente teria essa luta de classe, essa é a teoria do Marx, né? Há uma luta de classe entre burguesia de um lado e proletariado do outro. E aí o Weber, também um alemão, né, um sociólogo alemão, ele vai dizer, olha, basear toda a discussão da desigualdade na economia é insuficiente, não é suficiente, né? Então ele propõe pensar a estratificação social a partir de três dimensões: a dimensão política, econômica e social. Porque inclusive coloquei isso lá na aula do 300, né? Na aula com o pessoal do 300. Ele coloca poder e prestígio também são importantes, né? Não é só economia. Então ele vai criar outros três conceitos. Ele tem um conceito de classe para pensar a economia. Então, como que os indivíduos são divididos por renda? Economicamente, são divididos em classes. Mas também eles podem ser divididos por prestígio. Tem indivíduos com mais e com menos prestígio. Isso é o que o Weber está chamando de status. É o prestígio que as pessoas também têm, né? E por último, ele fala de partido. Partido é o poder que essas pessoas também têm. É como elas se envolvem. É a dimensão política da estratificação, né? Tem pessoas que têm mais e têm menos poder. Por exemplo, eu tenho menos poder que o prefeito da minha cidade. E o prefeito tem menos poder que o governador. Isso é uma situação de poder, né? Se a gente for estratificar nessa dimensão política aqui, a gente teria no estado do Maranhão, né? O governador seria a pessoa mais poderosa, né? Depois, olhando para a Ceilândia, o prefeito seria a pessoa mais poderosa. Isso se a gente pensar em termos de a dimensão política. Se a gente pensar no Maranhão, de novo, a dimensão econômica, quem que é a pessoa mais poderosa? Né?
A gente pode pensar alguma multinacional que atua por aqui, a Vale, né? A multinacional atua aqui no Maranhão, tem muito poder, muito poderosa economicamente. Mas também tem o Wilson Matheus, né? Bilionário maranhense do Grupo Matheus. Ele tem mais, numa estratificação econômica, ele tem mais, ele está acima do governador, por exemplo. Ou ele está acima do nosso prefeito, que tem mais poder na política, mas não na economia. E aí, socialmente, em termos de prestígio, você pode ter um artista. O artista não tem nem 10% do que o Wilson Matheus tem. Mas ele tem prestígio, ele tem status. Ou não tem nem 10% do poder que o prefeito tem. Mas tem prestígio, tem status. Né? Então o Weber ele vai amplificar essa teoria do Marx. O Marx está pensando só em economia. E o Weber vai pensar economia, política e o social. Né? Três dimensões. Ele vai pensar classe para a dimensão econômica, vai pensar status para a dimensão social, que aí está falando de prestígio, e vai pensar partido, o conceito de partido, para a dimensão do poder, da política. Então ele diz, olha, que a gente pode definir os indivíduos numa hierarquia social também além da posse de bens, pelo nível de escolaridade também. Tem indivíduos com mais ou menos prestígio por causa do nível de escolaridade que tem. Ou pela habilidade técnica que eles têm. Por exemplo, você vai olhar dentro do grupo de mecânicos. Tem um mecânico que tem mais prestígio na cidade. Ou um carpinteiro que tem mais prestígio na cidade. Ou um médico que, pelo nível de escolaridade dele, tem mais prestígio entre o grupo de amigos. Só passando aqui. É isso, pessoal. Tem mais algumas perguntinhas aí para vocês. Depois tem um vídeo complementar, mais algumas perguntinhas e a gente se encerra. Um abraço.